Graça e paz para todos os irmãos em Cristo Jesus, em qualquer lugar deste planeta qual você se encontra, independente da placa de igreja, da denominação. O que importa é que de fato você esteja em Cristo Jesus. Não sou na prática um evangelista excêntrico, né? E dado-se 100% a essa obra, mas eu sempre nas minhas oportunidades eu costumo falar do amor de Deus, falar de Jesus, tanto para os crentes como para os afastados ou desviados, como para religiosos, como para ateus, como para pessoas que vivem como Deus plantou batata, como batata. Então, e alguns dos argumentos das princípios de justificativa e mesmo usando isso para tentar fugir, para combater, para se justificar, para cortar o assunto, em visto que não tem respaldo bíblico, porque não leem a Bíblia, e se leem, não tem uma direção ou um discernimento, porque suas vidas de fato não estão entregues nas mãos de Deus. E a gente fala sobre Deus, sobre Jesus, e tem uma resposta que já é prática, já tipo aquelas mensagens de para-choque de caminhão. Eles dizem: eu já nasci com Deus no coração, ou tenho Jesus no meu coração desde quando nasci ou desde pequeno. E eu quero ler alguns textos ou versículos para ver o que, não eu, mas o que a Bíblia diz sobre a questão de ter Deus, ter nascido com Deus, ter um Deus desde quando eu nasci, ou ter um Jesus no coração desde pequeno. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver. Quero aqui, já estou com a Escritura, com a Bíblia Sagrada aberta, na Epístola Universal de João, 1 a João, no capítulo 2, e o versículo 6. Vamos ver o que é que a Escritura diz sobre essas pessoas que têm Deus no coração, que nasceram com Deus, que têm Jesus no coração desde pequeno. O que é que a Bíblia fala sobre a pessoa que diz isso, né, como respaldo para a sua justificativa? Em 1 João, a Epístola de João, né, que são as cartas universais, capítulo 2 e o versículo 6, e depois estaremos lendo o 3 e o 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, é a Escritura que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para aconselhar, ou para exortar, para repreender, para nos ensinar qual seja o caminho certo para andar. Então a própria Escritura, que foi inspirada por Deus, diz: aquele que diz que está nele também deve andar
como ele andou. Nós acreditamos que a grande maioria da humanidade, cada um com a sua própria religião, com seu próprio conceito, mas eles tentam desaguar em uma fé universal, absoluta, da mente deles, de que eles nasceram com Deus e têm Jesus no coração desde pequeno. Eu já falei com bandista, já evangelizei espírita, ou aquele que os macumbeiros também, né, nós chamamos aqui, os pais de santo, os religiosos, pessoas que na verdade chegam a dizer, afirmar que tem religião, mas são as pessoas que não têm religião, porque é muito mais fácil para elas dizer que são de determinada religião para se livrar, para mostrar que tem fé e que não precisa que seja pregado o evangelho para elas, do que elas confessarem, admitirem que dizem que acreditam em Deus, dizem que acreditam em Jesus, mas na verdade elas não creem na Bíblia, elas não creem em religião, elas não creem em nada, apenas com conceito pessoal. Mas voltando para as Escrituras, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, aquele que diz que nasceu com Deus no coração, aquele que diz que tem Jesus no coração desde pequenininho, porque o seu pai, porque a sua mãe o levou à igreja para ser batizado quando ainda era um bebezinho de 2 meses de idade, cujo qual a Escritura diz que esse batismo de criança, ele não vale, é inválido. Não existe esse batismo nas Escrituras. Porque quando lemos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar logo de cara o primo de Jesus batizando as pessoas no Rio Jordão, pregando. Ele foi o precursor do seu primo, precursor do Filho de Deus, o precursor do Deus Jesus, do Jesus Deus. Ele vinha pregando para todas aquelas pessoas, anunciando alto e em bom som, que elas se arrependessem dos seus pecados e se batizassem para mudança de vida, transformação. Tinha que se arrepender. E para se arrepender, precisa ter a compreensão, o entendimento de que é pecador. Uma criança de 2 meses, de 8 meses, ela não entende que o que faz, que seja pecado, ela não entende que é pecado. Que o que sente, que seja pecado, ela não entende que é pecado. Então, precisa-se de uma pessoa que possa discernir a mão esquerda da direita, que possa entender nitidamente o que é certo e o que é errado, para poder ser batizado. Então, nós não vemos nas Escrituras que é a nossa base de fé. A base de nossa fé não está numa religião, numa denominação, num pastor ou no irmão. Está na Escritura Sagrada, discernida pelo próprio Espírito Santo de Deus para nossas almas. Então, diz o texto, o versículo 6, aquele que diz que está nele, aquele que diz, que confessa com seus lábios
com a sua boca, que tem Deus no coração desde quando nasceu, que tem Jesus no coração desde pequeno, este tal tem o quê? O dever de andar, de ter uma vida, de ter um testemunho, de ter uma conduta igual a ele. A ele quem? A Jesus. Aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Aí talvez venha aquela pergunta ignorante. Então eu tenho que deixar de trabalhar e sair pregando o evangelho? Então eu tenho que sair curando, expulsando demônio? Eu tenho que me vestir como a cultura judaica da época e até hoje? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Andar como Jesus andou. Irmão, e como Jesus andou? Ele andou fazendo primeiramente a vontade do Pai. Ele teve uma conduta coerente com aquilo que Deus exigiu, não somente dele, mas exige de todos aqueles que professam o seu nome, de todos aqueles que acreditam que de fato são filhos de Deus. Porque na questão de filhos, Jesus diz na sua palavra que ninguém nasce filho de Deus. As pessoas se tornam filhos de Deus a partir do momento que reconhece a sua condição de pecador e a crer na palavra que diz que ele está destinado a uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. E aí ela sente um profundo arrependimento, um desejo de começar de novo, de ter uma vida diferente, contrário à vida que ele levava antes. E ele crê na palavra e crê que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ele entrega a sua vida a Cristo, vivendo não mais ele com nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, nas suas próprias satisfações, e passa a viver a partir daquele momento de acordo com os ensinamentos das Escrituras, de acordo com os ensinamentos deixados pelo Filho de Deus. E os ensinamentos deixados pelo Filho de Deus, disse o próprio Jesus: tudo que eu falo, não falo de mim mesmo. Tudo que eu ensino, eu não ensino de mim mesmo, mas o meu Pai que está no céu, Ele tem me direcionado, tem me dito, tem me mostrado, tem me ensinado aquilo que eu tenho que falar, aquilo que eu tenho que dizer, aquilo que eu tenho que ensinar. Não estou, entenda bem, não leve ao pé da letra, não literalize a forma de como eu estou falando em tudo, mas não estou dizendo aqui que Jesus só abria a boca quando Deus mandava. Não estou dizendo que tudo que Jesus falava é porque Deus havia mandado. Eu estou falando de ensinamento. Jesus foi um ser humano comum como eu e você. Na carne tinha uma natureza humana, mas ele era o Filho de Deus porque ele veio do céu. Ele não foi gerado com sêmen humano, por meio de espermatozoide. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, uma obra milagrosa, no ventre de uma virgem chamada Maria. Então, o texto diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aí,
se você não tem coragem de ler toda a Bíblia, lê o Novo Testamento. Você começa lendo de Mateus. Quando você chegar em Apocalipse, quando você terminar de ler Apocalipse, você vai entender qual é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Você vai entender qual é a vontade de Jesus, que é a mesma vontade de Deus para a minha e para a tua vida. A palavra no Evangelho de João, no capítulo 1, o escritor, ele narra que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E aí a palavra continua: mas todo aquele que o receber, este tal receberá de Deus o poder, a autoridade, a graça de se tornar filho de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 11 ao 13, você vai encontrar o que eu estou falando agora. Então, ninguém nasce filho de Deus. Quem nasceu filho de Deus foi Jesus. E mesmo assim, ele abriu mão de tudo, da sua glória, para poder nascer no ventre de uma mulher. Teve que abrir mão de toda a sua glória para ser um homem comum, normal, para enfrentar todos os pecados, todas as tentações, cumprir com os mandamentos de Deus, para que através da sua vida em Deus, da sua morte em Deus, da sua ressurreição em Deus, ele pudesse justificar, ele pudesse salvar, ele pudesse libertar todos aqueles presos pelas amarras do pecado. Então, aquele que diz que nasceu já com Deus no coração, que é filho de Deus desde nascimento, porque há essa crendice, há essa crença de que a partir do momento que você nasce, automaticamente você já é filho de Deus. Porque acreditam que o diabo não faz filhos e só Deus é que pode fazer pessoas. Nós acreditamos que Deus fez o homem do pó da terra. Façamos o homem uma única situação. No capítulo 1 do livro de Gênesis, ou princípio, capítulo 1, versículo 26, na parte A diz: façamos então o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois já encontramos uma mudança, quando diz que ele fez o homem adormecer, ter um profundo sono, e aí tirou da costela do homem e fez a mulher. Pronto. A partir daí, ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Ele não disse: eu vou fazer mais homens do pó da terra, e vou fazer mais mulheres da costela dos homens que eu fizer do pó da terra. Não existe mais isso. Foi uma única vez. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma única vez, formaram, fizeram o homem do barro, do pó da terra. A palavra Adão ou Adam, né, em uma língua bem antiga, significa barro ou barro vermelho. E a mulher, que fazendo o homem adormecer, ter um profundo sono, tirou-lhes da costela e fez a mulher uma única vez. E depois a ordem do Senhor foi essa: crescei-vos e multiplicai-vos. Como o próprio Deus diz: produza a terra.
e a terra produziu. E quando chegou na vez do homem, eles façamos o homem. De lá para cá, a ordem do Senhor foi: crescei-vos e multiplicai-vos. Estamos vivendo em pleno século 21 e acreditamos que se Deus tivesse agora de falar novamente sobre o crescer e multiplicar, acreditamos que Deus não mais diria crescei-vos e multiplicai-vos. Estamos mais de 8 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra e aparentemente parece que não precisamos de tanta multiplicações assim, mas isso é pessoal, um conceito pessoal. E estamos já se aproximando do fim. Então, por fim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Deus fez o homem com as suas mãos, Jesus e o Espírito Santo uma única vez, e a mulher da parte tirada do homem, da costela tirada, do osso tirado da costela do homem, uma única vez. O restante foi crescer e multiplicar. Então, não venha com essa crendice ou acreditando que cada pessoa que nasce, Deus está produzindo. Há uma diferença em Deus fazer da questão da permissão de Deus. Deus permite, e também a madre que Deus quiser fechar, Deus fecha. E a madre que Deus quiser que seja aberta, permanecerá aberta, mas dependerá de mim, dependerá de você na questão da procriação, da geração de filhos. Tem famílias, tem casais que não querem ter filhos, então eles fazem procedimentos para que isso não aconteça. E Deus permite. Também, quando Deus quer que haja filhos, não haverá procedimento algum que possa impedir o agir de Deus, como está escrito na sua palavra. Agindo Deus, quem é que tem o poder para impedi-lo? Existem aquelas pessoas que Deus fechou a sua madre e que elas vão fazer vários procedimentos para engravidar, para ter filhos, e não vão conseguir. Por quê, irmão? É Deus que sabe. É Deus que determina, Ele está no controle. Mas, no geral, normalmente, a grande maioria de pessoas, elas são aptas para gerarem filhos. E isso depende delas. Pessoas de comunidade carente, ignorante, que não tem conhecimento das coisas, acha que todo ano ter filho é porque Deus quer. Não, Deus permite que todo ano você venha ter filhos. Mas dizer que Deus quer, que é um projeto, que é um propósito de Deus, o tempo dirá. Porque nós vemos mães de família nos sinais, com escadinha de crianças, porque o que o marido ganha, ou o que eles arranjam para dentro de casa, se fosse para uma ou duas crianças comer, eles não estariam no sinal pedindo esmola. Mas são 4, 5, 6 crianças, às vezes 7, 8 filhos, para sustentar. Isso aí é propósito de Deus. E grande parte, em muitas famílias, desses filhos, eles já são gerados na destrutura, são criados na destrutura, e aí destruturados, eles vão, na fase já adulta, viver suas vidas contrário àquilo que é projeto de Deus. Muitas crianças, por falta de um amparo, do cuidado dos pais,
porque precisam os dois trabalhar, porque são muitos meninos, eles são aliciados nas ruas, são direcionados às drogas, à prostituição, a roubo, assalto, tá entendendo? E isso aí não é propósito de Deus. E a sociedade, ela, não podemos responsabilizar a sociedade por isso, porque há muitos informativos sobre a questão da paternidade, da família, ensinando, né, sobre todas essas coisas, mas as pessoas não querem ouvir e preferem acreditar que se todo ano tem um filho é porque Deus quer e Deus vai cuidar. E aí as coisas é um tiro pela culatra. Então, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, na questão, Deus não anda fazendo filhos em ninguém. Deus não anda pelo Espírito Santo produzindo filho em ninguém. Como o diabo não tem o poder de produzir filho em ninguém, de fazer filho em ninguém. Mas existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? Todo aquele que recebe a Cristo, Evangelho de João, capítulo 1, do 11 ao 13. Todos aqueles que recebem a Cristo, em verdade, é-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E Jesus fala para os fariseus, os religiosos da época, que se consideravam filhos de Deus, que eles estavam rejeitando a sua palavra, que se eles fossem de Deus, eles ouviam, atendiam e seguiam a palavra de Deus. Mas, como eles repudiam, são incrédulos, rejeitam, combatem e tentavam até matar Jesus por causa da palavra que ele pregava, Jesus disse que eles têm por pai o diabo. Eles são filhos do diabo. O diabo, o mesmo diabo que veio, podemos em parte traduzir assim, que veio para matar, roubar e destruir. Eles disseram que não, nós não somos filhos de prostituição, nós somos filhos de Deus. E ele disse, se de fato vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Mas por que vocês me perseguem? Por que vocês não creem na palavra? Vocês não creem, porque a palavra não está em vocês. Porque vocês não são filhos de Deus. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus, este é filho de Deus. Não é questão de ouvir somente com os ouvidos naturais. Quando se diz aqui, quando Jesus diz todo aquele que ouve, é ouvir, acreditar, atender e praticar a palavra. Precisamos entender isso, porque contra gosto quase todo mundo escuta. Quantas pessoas nós não estamos evangelizando? E essas pessoas ouvem assim na força, com o pensamento de outro lugar, já pedindo misericórdia, que Deus tire o evangelista de perto dela, porque ela está para não aguentar mais. Ela não está dando ouvido, está ouvindo, mas não está descendo ao seu coração. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, crê nessa palavra, se entrega a essa palavra, pratica essa palavra, esse é filho de Deus. Esse de fato tem Deus no coração. E se estender por mais alguns versículos aqui no capítulo 3, do versículo 6 ao 10, mas quero parar por aqui e deixar essa pequena mensagem para vocês. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome de Cristo. Amém.